Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de português e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dígrafo, tá? Nós já estudamos sobre encontro consonantal e hoje nós vamos ter essa aula para a gente saber diferenciar o que é dígrafo e o que é encontro consonantal. Tranquilo, galerinha? Então vamos lá. Então, o que é dígrafo? Dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema, um único som. O que é o fonema? Fonema é o que a gente fala, é o som que sai da nossa boca. E letra é o que a gente consegue visualizar. Então, o dígrafo, o que ocorre? São duas letras que emite apenas um som, tranquilo? E nós vamos conhecer aqui os principais dígrafos, tá ok? Vamos lá. Então, olha lá os principais dígrafos. CNH, NH, LH, GU, QU, RR, SS, SC cedilha, SC e XC, tá bom? Vamos lá. Então aqui a gente colocou alguns exemplos, algumas figuras que nós vamos ver esse dígrafo dentro das palavras, tá bom? Vamos lá. Então a primeira a gente tem carro, ali nós temos o dígrafo RR, pássaro, que nós temos o dígrafo SS, chapéu, que nós temos o dígrafo CH, e queijo, que nós temos o dígrafo QU, tranquilo? Vamos lá. Então, a gente vai entender agora quando GU e QU são dígrafos. Ué, tia, mas GU e QU sempre não vão ser dígrafos? Não, tá bom? Então, nós vamos entender quando que ele vai ser dígrafo, tá ok? Então, a gente já colocou aqui algumas palavrinhas aqui, olha lá, guerra, queda e quilômetro. Então, agora vamos entender qual a regrazinha que a gente tem para saber quando GU e QU é dígrafo. Vamos lá. Então, olha lá, ó, quando a vogal U não for pronunciada e vier acompanhado das vogais E ou I, tranquilo? Então, quando vocês forem ler uma palavrinha, vocês têm que observar, o U está sendo pronunciado, o QU está acompanhado da vogal E e da vogal I, então, nesse caso, GU e QU vai ser dígrafo, tranquilo? Vamos lá. Então, aqui a gente já colocou, ó, QU representado nas palavras, então, olha lá, ó, que e que. Então, a gente está vendo ali que o U não está sendo pronunciado e está acompanhado da vogal E. E no que, o U também não está sendo pronunciado e está acompanhado pela vogal I. Tranquilo? Vamos ver algumas palavras. Então, olha lá, ó. Quero. Então, quando eu falo a palavra quero, é como se o U não estivesse sendo pronunciado, estivesse só o Q e o E ali. Então, nesse caso ali, o QU é um dígrafo. Quiabo, então também o U não está sendo pronunciado e está acompanhado pela vogal I. Queijo, o U também não está sendo pronunciado, está acompanhado pela vogal E. E quilo, também o U não está sendo pronunciado, está acompanhado pelo I. Tranquilo? Vamos lá. Aí a gente tem o GU representado nas palavras, então a gente vai ver ali no GE e no GUI. Então nesse caso também o U não está sendo pronunciado, olha lá, ó, GU acompanhado de E e GU acompanhado de I. Vamos lá então, ó, geisha, o U não está sendo pronunciado e ele está acompanhado pela vogal E. Guindaste, olha lá também, é a mesma coisa que a gente viu com o G. Guerra também e guisado também. Vamos lá. Aí a gente sempre tem essa dúvida. Quando a gente vai fazer separação de algumas palavras, o que acontece? A gente sempre fica na dúvida se separa, se não se separa. E muitas vezes a gente erra. A gente deixa SS junto, RR junto, né? E aí a gente vai entender agora, aqui olhando as palavras, como que a gente separa palavras com dígrafos, tranquilo? Então vamos lá. Então a gente já colocou lá a primeira palavra carro, então nós temos o dígrafo RR. Então nesse caso, quando nós formos fazer a separação silábica dessa palavra, nós temos que separar. Um R vai ficar de um lado e o outro do outro lado, tranquilo? Olha aqui na palavra, ó, R de um lado e R do outro. Na palavra pássaro, nós temos o SS, que também é um dígrafo. Eles nunca podem permanecer juntos na separação silábica, então tem que ficar um de um lado, o outro do outro, tá bom? Na palavra nascer, nós temos ali o dígrafo SC. Então, na separação silábica, eles também têm que ficar cada um de um lado, tá bom? Eles não podem permanecer juntos na separação silábica, tá bom? Na palavra cresça, eu tenho o SC cedilha. Então, eles também, na separação silábica, eles têm que se separar, tá bom? E a palavra exceto.
Então, eu tenho ali o dígrafo XC. E na separação silábica, eles também têm que se separar, tranquilo? Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos dígrafos que não se separam. Muitas vezes também a gente acha, o CH se separa do H, o NH vai se separar de forma alguma. Então, esses dígrafos aqui, ó, CN, CH, NH, GU e QU, eles jamais vão se separar na palavra, tá bom? Quando a gente fizer a separação silábica, esses dígrafos não podem se separar, tranquilo? Então, olha lá na palavra chapéu. Então, eu tenho o dígrafo CH e ele jamais vai se separar na divisão silábica, na separação silábica. Sonhar, então eu tenho o dígrafo NH. Então, ele também jamais vai se separar na divisão silábica, na separação silábica. A palavra sangue, ele também, esse GU aqui, ó, jamais pode se separar. E na palavra quiabo, o QU também jamais pode se separar. Então, esses dígrafos CH, NH, GU e QU, eles jamais podem se separar na divisão silábica, tá bom? Na separação silábica. Vamos lá. Então, aqui, para a gente não confundir. Lembra que a gente teve lá quando nós estávamos em sala, nós falamos sobre encontro consonantal? Então, hoje a gente vai conseguir separar o que é encontro consonantal e o que é dígrafo, tá bom? A tia trouxe algumas palavras aqui para a gente ver isso na prática. Olha lá. Então, eu coloquei a palavra riscado, escola e escudo. Quando eu falo a palavra riscado, eu estou pronunciando as duas letras. Porque se eu venho aqui e retiro o S da minha palavra riscado, ela vai ficar ricado. E se eu tiro o C dessa palavra, ela vai ficar risado. Então, eu tenho SC ali naquela palavra que não é dígrafo. Por quê? Porque eu tenho duas consoantes, mas as duas me emitem som. Na palavra escola, também está sendo pronunciado as duas consoantes. Porque se eu retiro o S, fica ecola, e se eu tiro o C, vai ficar esola. Então, as duas palavras me emitem som, tranquilo? Na palavra escudo, a mesma forma. As duas letras estão me transmitindo som. Porque se eu retiro o C, vai ficar exudo. E se eu retiro o S, vai ficar ecudo. Então, as duas palavras ali estão emitindo som. Já nas palavras abaixo, nascer, crescer e florescer, eu tenho duas consoantes que emitem apenas um som, um único fonema. Porque eu não leio a palavra nascer, eu não vou ler ela nascer, eu vou ler nascer. Então, é como se eu estivesse pronunciando apenas uma dessas duas palavras. Na palavra crescer, a mesma coisa, tá bom? Então, quando eu leio a palavra crescer, eu não vou ler crescer, eu vou ler crescer. Então, eu tenho duas consoantes que me emitem apenas um som. Na palavra florescer, a mesma coisa. Eu tenho duas consoantes que emitem apenas um único som. Ok? Eu não falo a palavra florescer, eu falo florescer. Então, aqui eu tenho duas consoantes que emitem apenas um som. Vamos lá. Então, olha só, o dígrafo ele é representado por duas letras e apenas um som, um único fonema. E o encontro consonantal são duas letras e dois fonemas, dois sons, tá bom? Então, aqui a gente consegue diferenciar. O que é o dígrafo, então? O dígrafo é representado por duas letras e um som, e o encontro consonantal, duas letras e dois sons. Então, a partir de agora, nós não vamos mais errar quando nós formos falar de dígrafo e encontro consonantal, tranquilo? Pode passar. Então, aqui a tia vai deixar um desafio para vocês. Vocês vão pegar esse textozinho e vão ler ele umas 3 vezes bem rápido. E na próxima aula que nós formos nos encontrar virtualmente, vocês vão falar para mim aí o que aconteceu com a sua língua. Tranquilo, galerinha? Pode passar. Então, beleza, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar vocês aí a fazer as atividades propostas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.